Bem-vindos ao Testamentos de Fé, Moisés, o libertador escolhido por Deus, das águas à redenção, capítulo 1, o nascimento de um libertador. As águas do rio Nilo serpenteavam pelo coração do Egito, refletindo a grandiosidade de uma nação que se considerava eterna. Mas dentro dos palácios dourados, o novo faraó não via os hebreus como aliados, mas como uma ameaça. Os descendentes de Jacó haviam se multiplicado, tornando-se um povo numeroso. O faraó, temendo que um dia se rebelassem, ordenou que fossem escravizados. O lamento dos hebreus ecoava pelas ruas, misturando-se ao barulho das chicotadas e dos gritos de soldados. Mas a crueldade do faraó não parou por aí. Ele decretou algo impensável: todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao Nilo. A notícia se espalhou como fogo, mergulhando o povo em desespero. O choro das mães ecoava pelas casas, enquanto soldados patrulhavam cada canto, arrancando bebês dos braços de suas famílias. A esperança parecia morrer sob a sombra das pirâmides. Mas Deus sempre escreve uma história maior. Em meio a esse horror, nasceu um menino especial. Sua mãe, Joquebede, viu algo diferente nele. Seu coração dizia que ele tinha um propósito maior. Durante 3 meses, ela o escondeu do olhar vigilante dos egípcios, protegendo-o com todas as forças. Mas sabia que não poderia escondê-lo para sempre. Então, com o coração apertado, preparou um cesto de junco, selado com betume, e colocou o bebê nas águas do Nilo. Mas essa não era uma jornada para a morte, e sim para a vida. Enquanto o cesto deslizava pelas águas escuras, sua irmã Miriam seguia, observando atentamente. O destino daquele bebê estava nas mãos de Deus. O cesto flutuou até o palácio do faraó, onde a filha do rei se banhava. Ao ver o bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. "Este é um menino hebreu", disse ela, pegando nos braços. Naquele momento, o impossível aconteceu. O filho de escravos foi adotado pela realeza. Seu nome foi escolhido ali, Moisés, tirado das águas. Criado como um príncipe, ele aprenderia os caminhos do Egito. Mas dentro dele, o sangue hebreu pulsava forte. O libertador de Israel crescia dentro da casa do opressor. Capítulo 2. A fuga para Midian. Os anos passaram, e Moisés cresceu como um verdadeiro príncipe do Egito. Ele tinha acesso a tudo que um homem poderia desejar: poder, riquezas e conhecimento. Mas algo dentro dele o incomodava. Ele via o sofrimento dos hebreus. O sangue escravo que corria em suas veias não lhe dava paz. Ele via os chicotes cortando a carne de seu povo, os olhares de desespero de seus irmãos. Até que um dia, ele não conseguiu mais ignorar. Caminhando pelas ruas do Egito, Moisés testemunhou algo revoltante. Um capataz egípcio espancava cruelmente um hebreu, sem piedade. O sangue manchava a areia quente, e o gemido do escravo se tornava cada vez mais fraco. A fúria tomou conta de Moisés. Sem pensar, ele avançou sobre o egípcio, golpeando-o até a morte. O corpo jazia sem vida na areia, e Moisés, tomado pelo pavor, escondeu-o. Mas sua ação não passou despercebida. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus brigando e tentou intervir. "Por que feres teu irmão?", perguntou. Mas a resposta veio como uma lâmina em seu peito: "Quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como mataste o egípcio?" O choque percorreu seu corpo. Seu crime fora descoberto. O faraó soube do ocorrido e ordenou sua captura. Moisés agora era um fugitivo. Ele abandonou o palácio, o luxo e a glória e fugiu para o deserto. O príncipe tornou-se um homem sem rumo. Depois de dias vagando pelo calor escaldante, Moisés chegou a Midian. Fraco e faminto, sentou-se próximo a um poço. Ali, viu um grupo de mulheres sendo hostilizadas por pastores. Ele se levantou e as defendeu.
As mulheres correram para contar a seu pai, Jetro, sacerdote de Midian, que o acolheu em sua casa. O tempo passou, e Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro. Agora, ele era um simples pastor de ovelhas. Os sonhos de grandeza pareciam enterrados. Mas Deus nunca esquece seu propósito. Capítulo 3. A sarça ardente, o chamado de Deus. Os anos se passaram, e Moisés tornou-se um pastor experiente. Mas o deserto guardava um chamado que mudaria sua vida para sempre. Em um dia aparentemente comum, enquanto conduzia seu rebanho pelo Monte Horebe, algo chamou sua atenção. Diante dele, uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. Seus olhos se estreitaram. Era impossível. O fogo devorava, mas o arbusto permanecia intacto. Havia algo divino ali. Curioso, Moisés se aproximou. Mas antes que pudesse tocar a planta, uma voz poderosa ecoou de dentro da chama: Moisés, Moisés. O coração de Moisés disparou. Era Deus. Tremendo, ele respondeu: Eis-me aqui. Então, ouviu uma ordem que o fez estremecer: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Moisés caiu de joelhos. O próprio Deus falava com ele. A voz continuou: Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Desci para livrá-los da escravidão. Moisés arregalou os olhos. Libertar Israel? Como? Ele era apenas um homem comum, um pastor exilado. Mas Deus não estava pedindo. Estava ordenando. Eu te enviarei ao Faraó. O medo tomou conta dele. Quem sou eu para ir ao Faraó? Mas Deus respondeu com uma promessa que mudaria a história: Eu estarei contigo. Capítulo 4. O confronto com Faraó, o início das pragas. O sol se escondia por trás das pirâmides quando Moisés e Arão se aproximaram do majestoso palácio do Faraó. O brilho dourado das colunas refletia o poder de um homem que se considerava um deus. Mas o verdadeiro Deus estava prestes a falar. Arão ergueu o cajado, e a voz de Moisés ecoou com autoridade: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O silêncio caiu como um peso sobre o salão. Então, o Faraó, com um sorriso de desprezo, respondeu: Quem é esse Senhor, para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel partir. A arrogância do rei era como ferro fundido, mas Moisés não recuou. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Se não formos, ele virá com pragas sobre esta terra. O Faraó, enfurecido, aumentou o jugo do povo, ordenando que fizessem tijolos sem fornecer a palha. A opressão cresceu, e o clamor do povo se tornou ensurdecedor. Mas Deus já estava agindo. No dia seguinte, Moisés e Arão se postaram diante do Faraó novamente. Arão lançou o cajado ao chão, e ele se transformou em uma serpente viva, deslizando pelo mármore do palácio. Os magos do Egito tentaram imitar o milagre, mas a serpente de Arão devorou as deles. Mesmo assim, o coração do Faraó endureceu, e ele recusou-se a libertar os hebreus. Então, Deus iniciou seu juízo sobre o Egito. Moisés ergueu seu cajado sobre o Nilo, e as águas se tornaram sangue. O rio, que sustentava a vida do Egito, agora era um mar de morte. Os peixes morreram, e a sede tomou conta da terra. Mas o Faraó, obstinado, não cedeu. Então veio a segunda praga. Rãs cobriram o Egito, entrando nas casas, camas e panelas. O fedor da morte e do caos dominou a nação. O Faraó, desesperado, pediu que Moisés intercedesse. Rogai ao vosso Deus, e eu deixarei o povo ir. Mas assim que as rãs morreram, o coração do Faraó se endureceu novamente. Em seguida, piolhos infestaram homens e animais. Até os magos do Faraó reconheceram: isto é o dedo de Deus. Mas o rei permaneceu inflexível.
A guerra espiritual estava apenas começando. Capítulo 5. A noite da Páscoa, a última praga e a libertação. As pragas se multiplicaram. Moscas invadiram o Egito, o gado morreu, chagas cobriram a pele dos egípcios, e uma nuvem de gafanhotos devorou tudo o que restava. O Egito, que outrora era símbolo de glória, estava reduzido ao caos. Então veio a 9ª praga, 3 dias de escuridão total, tão densa que podia ser sentida. Os egípcios ficaram paralisados, mas nas casas dos hebreus havia luz. Mesmo assim, o faraó não cedeu. Seu coração era pedra. Então, Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas, a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas com o juízo, veio a promessa de livramento para aqueles que obedecessem à sua ordem. Moisés reuniu o povo e disse: cada família tomará um cordeiro sem defeito, sacrificará e marcará os umbrais das portas com seu sangue. Quando o anjo da morte passar, verá o sangue e poupará aquela casa. Naquela noite, as casas dos hebreus foram seladas pelo sangue, e o povo permaneceu em vigília, com sandálias calçadas e cajado em mãos, prontos para partir. À meia-noite, um lamento terrível tomou o Egito. O primogênito de cada casa morreu, inclusive o filho do faraó. O som do pranto cobriu a terra como um véu de desespero. Então, o faraó, quebrado pela dor, enviou uma ordem: levantai-vos e saí do meio do meu povo. Vão e sirvam ao seu Deus. O povo de Israel partiu apressadamente, carregando seus bens e pães sem fermento, e assim nasceu a Páscoa, um memorial eterno da libertação de Deus. Mais de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, caminharam rumo à promessa. O Egito, que os oprimiu, ficou para trás. Mas a verdadeira jornada apenas começava. Capítulo 6. O milagre do Mar Vermelho, a vitória de Deus. A poeira subia enquanto o imenso cortejo de hebreus marchava pelo deserto. Mas a liberdade logo se transformou em pânico. O faraó, cheio de arrependimento e fúria, mobilizou seu exército, com carros de guerra e soldados, para perseguir os hebreus. As rodas dos carros cortavam a areia, e o som dos cascos de cavalos ressoava como um trovão. Diante deles, o Mar Vermelho se erguia como um muro impossível de atravessar. Atrás, o exército egípcio se aproximava rapidamente. O povo entrou em pânico. Moisés, trouxeste-nos aqui para morrer? Mas Moisés, com os olhos ardendo de fé, ergueu sua voz acima do desespero: não temais. Permanecei firmes, e vereis o livramento do Senhor. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Então, Deus respondeu: dize ao povo que marche. E tu, estende a tua vara sobre o mar. Moisés obedeceu, e um vento forte soprou durante toda a noite. As águas se dividiram, formando 2 muros gigantescos, e o solo seco apareceu diante deles. O impossível havia acontecido. O caminho pelo meio do mar se abriu. O povo atravessou, com o coração disparado e os olhos arregalados diante do milagre. As paredes de água pareciam segurar o céu e o abismo ao mesmo tempo. Mas atrás deles, o exército egípcio avançou pelo mesmo caminho. E então, Deus agiu novamente. Com o comando, as rodas dos carros egípcios travaram, e o pânico tomou conta dos soldados. Fujamos, pois o Senhor luta por Israel, gritaram. Mas era tarde. Moisés ergueu o cajado mais uma vez, e as águas rugiram, desabando como muralhas sobre o exército. Cada cavalo, cada soldado, foi engolido pelas águas. Na margem, o povo de Israel assistiu ao impossível. O maior exército do mundo havia desaparecido sob as águas. Então, um cântico de vitória explodiu de seus corações. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O deserto agora era um palco de celebração. O Deus de Israel havia vencido. Capítulo 7. O maná no deserto,
provisão em meio à escassez. O êxodo que começou com júbilo logo se transformou em um teste implacável. Os pés dos hebreus tocavam a areia ardente do deserto de Sim, mas seus corações carregavam a sombra do medo. A liberdade recém-conquistada agora se tornava um peso insuportável. O Egito, que os castigava com chicotes, agora parecia um paraíso distante. O deserto cercava como um inimigo invisível, o calor os castigava, e a fome os corroía. A murmuração começou a crescer, espalhando-se como uma praga entre o povo. Por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Lá tínhamos panelas cheias de carne, pão à vontade. Aqui, só encontramos morte. O tom de suas vozes carregava uma ingratidão cortante, e Moisés sentia o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Mas Deus nunca abandona aqueles que ele liberta. Na aurora do dia seguinte, uma névoa misteriosa cobriu o acampamento. Quando o povo acordou, viu que o chão estava coberto por uma substância fina, branca como a geada. Tocaram o alimento celestial, sentindo sua textura desconhecida entre os dedos. Maná. Perguntavam, que significa que é isto? Moisés, com um olhar sereno, respondeu: Este é o pão que o Senhor vos dá para comer. Provaram o milagre, e descobriram que tinha o sabor doce do mel. Deus havia enviado provisão direta dos céus. O Senhor não apenas libertou seu povo, mas também sustentaria cada um deles. Mas a provisão veio com uma lição de fé. Deus ordenou que colhessem apenas o necessário para cada dia, confiando que ele proveria no dia seguinte. No entanto, alguns, tomados pela dúvida, tentaram guardar para o outro dia, e viram o maná apodrecer, criando vermes. Mas no sexto dia, quando colheram o dobro, o alimento permaneceu fresco para o sábado. O Senhor não estava apenas alimentando seu povo, estava ensinando a confiar nele. O deserto não era um lugar de morte, mas de aprendizado. Deus não apenas os libertara do Egito, ele estava libertando o Egito de dentro deles. Capítulo 8. A aliança no Monte Sinai, o pacto que mudou a história. 3 meses após a saída do Egito, os filhos de Israel chegaram ao pé do Monte Sinai. O imenso rochedo erguia-se como um trono celestial, envolto em nuvens densas e mistério. Era ali que Deus falaria com seu povo. Moisés subiu a montanha, e a voz do Senhor ecoou como um trovão sobre os vales. Dizei aos filhos de Israel: Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo peculiar, uma nação santa. Quando Moisés desceu e repetiu as palavras divinas, o povo respondeu em uníssono: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas então, o Sinai tremeu violentamente. Uma espessa nuvem desceu sobre o monte, trovões rasgaram o céu, relâmpagos iluminavam a escuridão, e o som de trombetas ressoava cada vez mais alto. Era o próprio Deus descendo para selar sua aliança. O povo recuou, aterrorizado. Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. O temor tomou conta deles. O Criador do universo estava ali, diante de seus olhos. Então, Deus proclamou as palavras que moldariam não apenas Israel, mas toda a humanidade: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. O pacto estava selado. Deus não queria apenas um povo livre, ele queria um povo santo. Capítulo 9. O bezerro de ouro, a traição e a misericórdia de Deus. Mas enquanto Moisés estava no topo do monte recebendo as tábuas da aliança, a impaciência dominou os corações de Israel. Os dias passaram e Moisés não descia. O povo começou a murmurar, e o medo tomou conta deles. O deserto os moldava,
mas o Egito ainda vivia dentro de seus corações. Então, pressionaram Arão: faz-nos um Deus que vá adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, temeroso, pediu que trouxessem ouro, e com suas próprias mãos, moldou um bezerro. O povo, tomado pela cegueira espiritual, dançava e cantava diante da estátua de ouro, proclamando: este é o Deus que nos tirou do Egito. Lá no alto do Sinai, Deus interrompeu sua conversa com Moisés. Sua voz, carregada de ira, ecoou sobre a montanha: desce, pois o teu povo corrompeu-se. Fizeram um bezerro e o adoraram. Moisés sentiu o sangue gelar. Ele desceu apressadamente, e quando viu o povo em idolatria, sua fúria explodiu. Em um ato de indignação sagrada, lançou as tábuas da lei contra as rochas, quebrando-as ao meio. O pacto já havia sido violado antes mesmo de ser entregue. Moisés agarrou o bezerro de ouro, lançou ao fogo até que virasse pó, misturou com água e fez o povo bebê-lo. Uma humilhação amarga para aqueles que trocaram o Deus vivo por uma estátua sem vida. Mas o juízo ainda não havia terminado. Moisés ordenou que os levitas pegassem espadas e eliminassem os rebeldes. 3.000 homens caíram naquele dia. O pecado havia custado caro. Mas mesmo diante da traição, Deus ainda estava disposto a restaurar seu povo. Na manhã seguinte, Moisés subiu novamente ao monte. Ali, ele fez um dos pedidos mais ousados da história: Senhor, se perdoares o pecado deles, salva-os. Mas se não, risca-me do teu livro. Deus viu o amor de Moisés pelo povo e, mesmo trazendo juízo sobre os rebeldes, renovou sua aliança com Israel. O povo seria perdoado, mas aprenderia que a santidade de Deus não pode ser tomada levianamente. A história de Moisés e do Êxodo nos ensina que Deus não apenas liberta, mas também molda aqueles que chama. O deserto não foi um castigo, foi um campo de treinamento, um lugar onde Deus provou sua fidelidade e também revelou o verdadeiro coração do povo. Assim como Israel, muitas vezes reclamamos das dificuldades da vida e esquecemos o que Deus já fez por nós. Mas a maior lição do Êxodo é que Deus nunca desiste dos seus escolhidos. Se você sente que está no deserto, lembre-se, Deus ainda está presente, guiando você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, enviou maná e falou do Sinai, é o Deus que cuida de você hoje. Confie nele, pois a terra prometida está mais perto do que você imagina. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos. Fique com Deus e até a próxima de Testamentos de Fé. Obrigado.